Sejam muito bem-vindos ao Haras Podcast, é o nosso sétimo episódio. Hoje eu conto com a presença ilustre da Vanessa Tubel, a Vanessa que é CEO da JCR do Brasil, indústria japonesa de pesquisa clínica em doenças raras, doenças ultra raras, fundada no Japão há 50 anos e está há 5 anos aqui no Brasil, né? E também conto com a presença ilustre do Dr. Ricardo Cunegundes, cirurgião do trauma, diretor médico para a América Latina da JCR Farmacêuticas, ou Farmacêuticos. O tema de hoje do nosso podcast são as novas perspectivas no tratamento da MPS tipo 2 e pesquisa clínica. Agradecer a todos aí pela presença, obrigado pela presença de vocês. Pedir para vocês nos seguirem nas redes sociais, Haras Podcast no YouTube, Haras Podcast no Spotify, e estamos na Haras no Instagram e Facebook. Tá bom? Vamos lá. Vamos falar um pouco sobre os avanços no tratamento da MPS, que é a síndrome de Hunter, e o impacto da pesquisa clínica no acesso antecipado a novas terapias. A importância do tema para pacientes, familiares, profissionais de saúde, formuladores de pesquisa clínica. Na verdade, se chama mucopolissacaridose do tipo 2. Por que do tipo 2, né? Na verdade, são 7 tipos de mucopolissacaridose e 11 subtipos, e um desses tipos é a doença de Hunter, que é a do tipo 2. Ela é uma doença genética ligada ao X, então a herança é sempre da mãe para os filhos homens. Não existem mulheres, é muito raro, é só se for uma mutação nova da doença de Hunter. Então só homens são portadores da doença. E as mulheres, elas são, a gente fala de... as mulheres têm um gene que é ligado ao X, como elas têm 2X, um deles só que tem o gene, e aí passa para o filho, que como tem um X só, ele aparece com a doença. Essa doença é caracterizada por ou deficiência ou mau funcionamento de uma enzima, que é uma enzima que chama idursulfase, que ela não degrada um produto do metabolismo nosso que antigamente era chamado mucopolissacarídeo, por isso o nome mucopolissacaridose, e hoje em dia é chamado glicosaminoglicano, né? E essa enzima ela acumula dentro do lisossomo, que é um órgãozinho dentro da célula, em todo o tecido conjuntivo do corpo das pessoas, e aí pode ter em qualquer lugar do corpo. A gente tem tecido conjuntivo em todos os lugares do corpo: ossos, sangue, pele, tecido cardíaco, tecido pulmonar, fígado, baço e inclusive no cérebro. 70% dos pacientes têm acometimento cerebral, e é como se a célula começasse a ficar inchada, muito inchada. Parece quando você injeta demais ácido hialurônico. Ácido hialurônico é um tipo de glicosaminoglicano. Quando você injeta demais com aquela coisa inchada, fica aquilo em todos os órgãos, inclusive no cérebro do paciente. E isso vai acumulando ao longo da idade. Ele nasce normal e a criança vai acumulando por volta de 3 anos de idade, quando tem esse problema na parte neurológica, para de falar, começa a parar de andar, e assim vai piorando. 30% tem só a parte corporal da doença. E hoje em dia, né, daqui a pouco vai falar de tratamento, existe o tratamento para a parte corporal, mas não existe para a parte cerebral. Tratamento registrado no país, né, que o SUS inclusive fornece gratuitamente, mas como ele disse, só 30% dos pacientes conseguem se beneficiar desse tratamento, porque são esses pacientes que têm a doença mais na parte do corpo, né. Como 70% tem a doença também, né, ele tem a parte do corpo, mas também tem uma doença neurológica que causa a neurodegeneração, ele acaba não conseguindo tratamento, né? Então, o óbito é um óbito precoce desses pacientes por falta de um tratamento disponível no país. Gravíssimo, né? É uma doença de acúmulo, então vai acumulando, então ela não tem retorno, ela é sempre progressiva. Então essa medicação, por exemplo, da parte corporal, ela impede a progressão, mas o que já teve dano não volta muito atrás. Isso. Então, quanto mais cedo iniciar o tratamento para esses pacientes, melhor. Mas esse tratamento que a Vanessa falou, ele não consegue atravessar
uma barreira fisiológica, uma barreira natural que a gente tem entre o sangue e o cérebro, para impedir que infecções, moléculas grandes, vírus, bactérias possam destruir o nosso cérebro, possam causar infecção. Então existe essa barreira nossa, e ela impede também que medicação ultrapasse para dentro do tecido cerebral. E essa medicação é justamente uma molécula grande que não consegue fazer essa passagem, e aí não consegue tratar essa parte cerebral do paciente. Hoje em dia, para a gente ter mais ou menos uma média, em que idade mais ou menos o paciente consegue ter o diagnóstico da MPS-2? Olha, falando de diagnóstico, acho que era um ponto super importante, né? Porque no Brasil a gente sabe que demora em média de 5 anos e 4 meses para você ter diagnóstico. Para uma doença que é progressiva e irreversível, é muito tempo. Muito tempo. Porque o que ele perdeu. Nenhuma medicação que ele tomar, ele vai reverter o quadro que ele tem, né? Então, por isso é tão importante a gente ter a questão do teste do pezinho. Você sabe, o Brasil tem até o Programa Nacional de Triagem Neonatal, desde 2009, 10, 2012, a gente incluiu algumas outras doenças, mas hoje a gente tem esse programa com 7 doenças incluídas. Que qual é o objetivo do programa? É fazer justamente como o bebê nasce. No próprio hospital, você colhe, que a gente chama de teste do pezinho vulgarmente falando, né? Colhe o sangue do bebê e já faz ali o diagnóstico precoce de qual poderia ser a doença que ele tem, né? Como hoje a gente só tem 7 nesse programa nacional, teve uma lei de 2021 que fez essa expansão do teste do pezinho. Com que objetivo? De incluir outras doenças. Então hoje a gente tem nessa lei, que já está inclusive em vigor, mais de 50 doenças, para que você consiga fazer, e que não aconteça como no caso da mucopolissacaridose tipo 2, você fazer já no hospital esse diagnóstico para o paciente iniciar o mais rápido possível o tratamento e evitar com que ele tenha sequelas, comorbidades ou uma doença irreversível, né? Essa lei está em vigor, como eu disse, ela foi publicada em 21, entrou em vigor em 22, porém, na lei, ela definiu 5 etapas de implementação pelo governo. Porque como vai de 7 para 50, eles precisam se preparar estruturalmente, tem a questão do financiamento. Então, fizeram 5 etapas. Infelizmente, hoje a gente não passou da primeira ainda. Nossa! Né? Então, tem alguns estados, como Brasília, tem o estado de São Paulo, capital, tem Porto Alegre. A gente tem alguns lugares no Brasil que já estão fazendo essa expansão. Mas a gente não tem, do ponto de vista nacional, quando você olha Brasil, a gente não tem ainda uma implementação nacional uniforme desse teste do pezinho ampliado para garantir com que outras doenças pudessem, doenças que estão incluídas lá todas com tratamento, tá? Não são doenças que você faz o diagnóstico e poderia se pensar, desculpa, não preciso já implementar porque eu não tenho tratamento. Não, todas já têm tratamento disponível. O que a gente estava tentando, né, o que eu acho que o Brasil estava tentando é trazer o diagnóstico precoce para justamente ajudar a qualidade de vida, ajudar a parar a progressão da doença, porque essas doenças raras que a gente fala são doenças que acometem não somente o paciente, acometem a família inteira. Sim. Né, o impacto da família inteira. Mães que param de trabalhar para poder cuidar do seu filho, né? Famílias que são os homens que abandonam as mães, a gente fala 80%, tem um dado de um estudo, 80% dos homens abandonam as mães. Então, infelizmente, é um impacto extremamente negativo para a família. Por isso a importância da gente sempre pensar do ponto de vista estrutural como que a gente melhora o diagnóstico precoce de doenças tratáveis e evitar sequelas irreversíveis, né? Eu acho que é importante pensar no que a gente falou sobre a doença e sobre o tratamento que existe agora, que ele não passa aquela barreira que eu mencionei, e que existem agora, além, né, da própria terapia gênica, que é a grande vedete, que todo mundo conhece, que trata geralmente as crianças mais novas, e aí vem vindo, né, essas crianças tratadas por um bom tempo aí. A gente tem novas tecnologias, tem outras tecnologias também para doenças raras acontecendo ao mesmo tempo. Então, por exemplo, a nossa indústria, né, a JCR, lá no Japão, desenvolveu uma medicação que é um anticorpo humanizado, que ele consegue se ligar num receptor que chama transferrina, que a gente tem no corpo inteiro, mas tem uma alta afinidade com essa transferrina do cérebro,
consegue enganar essa barreira e consegue levar a medicação para dentro do tecido cerebral. Então, esse anticorpo monoclonal, o anticorpo tem esse formato de Y, né? Ele acopla com a própria enzima, então entra acoplado, consegue atravessar a barreira, libera a medicação dentro do tecido cerebral e consegue tratar esses pacientes, então consegue parar a doença nesses pacientes que têm essa doença cerebral. Lembrando que são 70% dos pacientes. Então, assim, são doenças ultra raras, então na população brasileira, mais ou menos 300 pacientes, 300 a 400 pacientes. A gente está falando aí desses 300, 210, 220 pacientes têm a forma neuronal da doença e eles hoje em dia não são tratados. E com essa medicação, essa nova tecnologia, a gente consegue atravessar essa barreira e tratar, assim, pelo menos parar a doença. Isso. E quanto mais cedo, então, com o teste do pezinho, se eu conseguir esse diagnóstico, e a MPS 2 é uma das fases, é a terceira fase do teste do pezinho ampliado, se eu conseguir esse diagnóstico precoce, se eu tiver certeza que é MPS 2, eu posso começar imediatamente a tratar esse paciente. E a gente tem, na pesquisa clínica já, 3 pacientes com desenvolvimento normal. A gente tem certeza que eles são pacientes com problemas neurológicos, e ele tem desenvolvimento como se fosse um paciente sem doença. Eles começaram cedo o tratamento e estão conseguindo estabilizar. Todos os 3 começaram por volta de 1 ano e meio, e todos esses 3 estão com a doença normal, não é nem estabilizada, eles têm desenvolvimento normal, como se não existisse a doença neles. Assim, para a família, para o familiar, isso daí é sensacional, né? Sem palavras. Choca, né? Você conseguir parar a progressão da doença, como se a doença não existisse, como se o filho que nasceu com uma doença degenerativa, que você sabe... Que sabe o prognóstico, né? Você sabe o prognóstico, né? Você sabe da situação disso. Com 15 anos ele não vai estar aqui mais com você. Você se arma emocionalmente para isso. E você imagina uma mãe, né, que tem 2 filhos com a mesma doença. Ela já viu o mais velho, né? Neurodegenerativo, e o mais novo entra na pesquisa e ela compara a mesma genética, né, que você fala igual. Dos 2 filhos, que é igual. Um filho que não teve acesso a essa nova tecnologia, o filho que teve. E quando ela compara, ela vê um que está na história natural da doença, né, no final, ele está indo para a neurodegeneração e vai, provavelmente, né, e o outro que teve acesso à tecnologia com 11 meses, 1 ano de idade, vida normal. Isso é real. Real. Tem casos de família assim. Tem casos na cistinose do Henrique, são 2 irmãos. E André. O André não conseguiu adesão ao Cistagon, problema gástrico, mais uma série de outros, ação cutânea. E o Henrique hoje é empresário e o André malemar enxerga. Os 2 quase a mesma idade. E está indo, né, mesmo levantado e tal, está indo, tendo uma qualidade de vida razoável. O André, que é o filho, acho que é 1 ano mais velho só, 30 e alguma coisa, 37, 38, quase metade. Já está bem. Você imagina o emocional de uma mãe, né? Pois é. É isso. É uma necessidade médica não atendida, né? Então, acho que esse medicamento da JCR, ele vem justamente atender essa necessidade que hoje, infelizmente... Se você for pensar nessa parcela de pacientes que tem essa doença cerebral, é uma doença órfã. Não existe tratamento. O tratamento que existe não ultrapassa a barreira hematoencefálica. Então, é órfã. Sim. Então, é uma necessidade médica não atendida, com certeza. Mesmo os pacientes que não têm esse desenvolvimento normal, porque não conseguiram começar tão cedo, eles têm parada da doença. E a gente sabe com os nossos pesquisadores que, às vezes, tem avaliação neurocognitiva que não consegue ser vista dentro da pesquisa clínica, mas na hora que você vai conversar com a mãe, conversar com o pai, ou mesmo conversar com a criança, você vê que a criança está menos agitada, que a criança consegue andar de ônibus com a mãe, porque a maioria não consegue fazer isso, para poder chegar na consulta. O paciente consegue pedir para assistir algum desenho que ele queira, ele consegue escolher,
Porque sem a medicação ele não consegue fazer nada disso. Ele só é agitado. Então é muito bacana você ver essa melhora, não só para o paciente, como também para o entorno. Não atende o comando, né? O que a gente ouve muito nas associações, né, que falam sobre os pacientes, fala assim, os pais falam que falar com esse paciente neuronopata é como se você não falasse, porque ele não consegue compreender, não consegue entender, não acompanha. Então depois, os relatos de quem toma medicação, assim, o paciente responde o que o pai e a mãe falam que nunca respondeu. O paciente nunca dormiu, era 2 horas por noite, dorme a noite inteira. O paciente não falava mais desde os 4 anos. O paciente que hoje já está com 15 anos, está falando. E ninguém esperava que ele fosse falar mais, né? E ele está voltando, não voltou a falar, obviamente, tudo que falava, mas está voltando. Então, assim, o familiar, né, o cuidador que está lá no dia a dia, que ele traz esses relatos. A gente às vezes fala com as autoridades, pode falar, para você, ele acha que talvez não está na documentação do estudo, não tem valor. Mas por que é tão importante hoje a voz da sociedade civil? Que no mundo a gente vê, faz parte da discussão do FDA, faz parte da discussão do EMA, o paciente, ou o cuidador, o especialista naquela doença para dizer qual que é a sua realidade, porque às vezes o papel é muito frio, né? A gente sabe que o olhar só para os dados ali, você tem que olhar também um grupo de pessoas que possa falar o que é a sua realidade. Seu filho não senta numa mesa para comer nunca. O que é isso, né? Para você ter hoje conseguir sentar na mesa para comer com seu filho. Então, ontem teve até um PL da Rosângela Moro que foi aprovado, não sei se você viu, justamente colocando uma cadeira na Conitec da sociedade civil, e uma sociedade civil que seja especialista naquele assunto, porque isso também é importante. Não dá para todo mundo falar de tudo, né? Porque ninguém sabe tudo. Então, é importante estar falando daquela doença, quem é o especialista naquela doença, qual é o médico especialista. A gente tem que ouvir o médico e a sociedade civil, que é quem tem no final do dia, Henrique, a maior legitimidade para defender, para falar, do que qualquer um de nós, né? Então, esse foi um grande avanço para o país também, a gente conseguir ter a sociedade civil representada ali num comitê tão importante como a Conitec, né? Ontem mesmo a Febre Raras pediu para as organizações quais medicações, número de protocolo e que estão esperando, estão aguardando. Eu acho que assim o sistema ele podia dar uma luz, né, para todo familiar que tem um paciente com doença rara. Você quando descobre que você tem uma doença rara, você fica sem chão, você não tem aquele acesso à medicação, você tem, na verdade, você começa aí, a partir daí uma batalha, judicial ou não, uma batalha para você ter novas tecnologias no país que te ajudem o seu filho a ter uma qualidade de vida. Então falta muito nisso, falta muito isso. Hoje, você falou que estava na primeira fase ainda, burocracia? Acho que é muito financiamento mesmo, né? E uma organização estrutural mesmo. Será que a gente tem estrutura humana, estrutura física mesmo, de você conseguir ter síndrome de Turner, né? Que é data, né, Van? Eles não colocaram data específica para a implementação. Então são 5 etapas sem data. Então não existe um compromisso de tipo, até essa data eu tenho que colocar essa primeira fase, até a próxima data outra fase. Então, eles condicionam a implementação da segunda quando acabar da primeira, a terceira quando acabar da segunda. Então não tem, exatamente o que ele falou, não tem deadline. Então fica a questão de falta do dinheiro reservado para esse propósito, a estrutura de cada lugar, né, como que se organiza entre município, estado e governo federal, que é o programa nacional é o programa federal, mas quem faz a implementação no final do dia, no dia a dia, estado e município, né? Então toda essa organização estrutural ainda não foi plenamente executada. Eu disse, tem lugares que já estão fazendo, tem lugar que tem 20, tem 25, tem lugar que já tem mais de 50. Inclusive aqui no município de São Paulo. No município de São Paulo já tem algumas doenças. Brasília, acho que já tem quase também 50 doenças. Então depende, cada lugar tem um, mas assim, aí você pensa no paciente, se ele nasce em Brasília, ele tem muita sorte, né? Isso, porque eu ia falar isso agora. Se esse paciente nasce em Sorocaba, por exemplo, ele vai ser jogado numa rede ali que ele não sabe se ele vai ter esse devido acompanhamento, não tem. Ele vai ter no máximo 7 doenças, que é o que tem hoje, né? A maioria dos municípios não tem estrutura para absorver esse tipo de paciente e encaminhá-lo para esse tratamento, diagnóstico, ou efetivar o diagnóstico em cima disso e tratamento. E só complementando assim, o que a Vanessa falou, é importante falar que todas essas doenças, todas essas 50 doenças que estão no teste ampliado, têm tratamento, a maioria
é tratamento nutritivo, é tratamento por alimento. Sim. Que você deixa de dar algum tipo de alimento e a pessoa melhora e a pessoa vive a vida inteira. Então, é barato, não é um tratamento caro que eu preciso de acesso, preciso de coisas específicas. São baratos. Então, e como são doenças que geralmente acumulam e progressivas e irreversíveis, quanto mais cedo diagnosticar, de preferência ao nascimento, melhor para esse paciente. Então, a gente vai falar agora um pouquinho sobre o papel das pesquisas clínicas na busca por novos tratamentos. Eu acho que o primeiro ponto e de muita importância é falar que pesquisa clínica para esses pacientes é acesso antecipado a tecnologias, ao melhor tratamento, a chance dele poder viver melhor, com mais qualidade de vida e por mais tempo. Então, acho que a grande frase aí que a gente precisa trazer e deixar claro. E por que isso é tão importante, né? Doença rara, como ele falou, o paciente não tem tempo, né? Não dá para esperar. Como a gente fala que ela é progressiva e reversível, então a gente fala o tempo conta, cada dia conta. Então, quando você faz uma pesquisa clínica num país como o Brasil é o país, além das mais de 200 milhões de pessoas que a gente tem uma miscigenação genética, que eu acho que é a maior do mundo. E por quê, né? A gente até fala, o Japão, né, a empresa japonesa. A maior população japonesa fora do Japão está aqui. 2,5 milhões de japoneses estão no Brasil. A maior população de italianos e descendentes de italianos fora da Itália está aqui, com 15 milhões. Libaneses, a gente tem hoje quase 11 milhões de libaneses no Brasil, com 5 milhões no Líbano. E tem espanhóis, e tem alemães, a terceira população de alemães do mundo. Então, o Brasil comporta uma população que representa o que a gente chama dos caucasianos, né? Quando a gente faz pesquisa clínica, eles querem que representa não a população japonesa ou asiática, mas a população de caucasianos. Então, o Brasil seria um celeiro perfeito para fazer pesquisa clínica. E não só caucasianos, né? A gente tem a população negra e a população parda aqui enorme. Então, também. A gente representa um mundo aqui. Exato. E aí, quando a gente fala de trazer novas tecnologias ou trazer inovação para o país, o Brasil ficava, há pouco tempo atrás, 10 anos, 15 anos às vezes atrás dos Estados Unidos e Europa. Porque o caminho natural o patrocinador faz os estudos mais nesses países. E por que faz mais lá? Você tem uma população também grande e você tem uma celeridade de aprovação de protocolos, porque quando você faz pesquisa, você precisa aprovar protocolos nas agências regulatórias e em comitês de ética, né? Então, quando você olha o resto do mundo, você fala, por exemplo, Estados Unidos, você consegue uma aprovação de protocolo em 30 dias. Yes. O Brasil, e a gente vai falar daqui a pouco da nova lei, que saiu no passado, o Brasil, quando a gente fala de uns 5 anos para trás, talvez um pouquinho mais, quase 10 anos, a gente demorava, em média, 1 ano e meio numa aprovação de protocolo. E quando você abre um estudo clínico global, quando o Brasil faz parte, junto com os Estados Unidos, Europa, Ásia, enfim, que você faz o estudo global, os países eles concorrem entre si, porque você abre o protocolo e fala assim, olha, vamos fazer um estudo global, você tem um limite, um número X de pacientes, então você faz cada país tem a sua regra, então você cumpre a regra de cada país, só que quanto mais você demora, menos chance você tem de pôr paciente. Por quê? Porque os países que já aprovaram estão colocando paciente. Então o relógio está correndo. E aí, às vezes, eu falo poucas, eu estou 27 anos na indústria farmacêutica, muitas vezes esse tempo burocrático não permitia com que o Brasil participasse da pesquisa, porque quando o Brasil, ok, agora eu aprovei, tá bom, mas agora acabou, já conseguimos recrutar o número de pacientes que a gente precisava. Então, assim, a pesquisa, por que ela é importante? Quando você fala de registro e acesso, a gente sabe que o Brasil, a gente tem um timeline bastante distante, né? Demora um pouco para registrar e depois você demora para conseguir o acesso do medicamento, seja no mercado público, seja no mercado privado. Então, essa demora para o paciente de doença rara que não pode esperar é crucial, às vezes, entre vida e morte, né? E a pesquisa faz o quê? No momento que você põe o paciente em pesquisa, e a JCR, o foco dela é fazer pesquisa clínica, e ela iniciou aqui em 2018 no Brasil, justamente com uma pesquisa fase 2, que também é raro você trazer pesquisa em fase precoce para o país, de uma doença ultra rara, como a MPS tipo 2, você inclui pacientes que estavam ou sem tratamento ou com tratamento no SUS. Então você permite com que ele que talvez não conseguisse esperar esse produto chegar comercialmente no país, ter acesso à tecnologia. Sim. Você tira do SUS o paciente porque ele estava pegando o medicamento lá. Sim. Então você traz uma economia, você gera uma economia para o SUS
que outros países já entenderam que pesquisa clínica é parceria com o gestor. Por quê? Porque se ele acompanha junto com o patrocinador a pesquisa, que está assumindo, o patrocinador é responsável por esse paciente, não só o medicamento, toda a pesquisa. Então, todo o tratamento, seja com exames, testes, visita em hospitais, ressonância, exame de sangue, tudo cirurgias. que tem cirurgias, é tudo por conta do patrocinador da pesquisa. Então, ele sai do sistema público ou privado e ele vem por conta do patrocinador. Por quanto tempo? Uma pesquisa clínica, ela não demora menos de 3 anos. Isso, a pesquisa. No Brasil, a gente também tem o advento que é diferente do resto do mundo, onde o patrocinador precisa fornecer o medicamento pós-estudo até 2017 por toda a vida. Para o resto da vida dos pacientes. Isso impediu o Brasil de ter pesquisa clínica por muito tempo. Por quê? Porque não traz para o patrocinador previsibilidade, esse por toda a vida, o quanto é isso. Sim. Você não tem previsibilidade, você não tem segurança jurídica do que pode acontecer lá na frente. Então, o Brasil perdeu muita pesquisa nesse período. Em 2017, saiu pelo Conselho Nacional de Saúde uma resolução que permitiu para essas doenças ultra raras, para trazer pesquisa para o Brasil. Esse foi o objetivo. Vamos trazer, o paciente não pode esperar e o Brasil vai demorar para chegar. Então, o fornecimento pós-estudo por 5 anos ficou definido nessa resolução, após o registro do preço na CEMED, que o Brasil faz registro de preço, né? Então, esse período que você fala 5 anos, fala, só 5 anos. Vamos fazer uma conta. Pesquisa pelo menos 3 anos, pelo menos. Depois você tem 5 anos do preço. 8. Não é só isso, porque depois da pesquisa você vai submeter o registro na Anvisa. Hoje a gente está com uma experiência, a gente está 4 anos esperando o registro na Anvisa. 4 anos. A gente ainda não conseguiu. Então o meu 5 anos não começou. Porque o registro da CEMED, ele só acontece se você tem a publicação do registro na Anvisa no Diário Oficial. Aí que você faz o preço. Então, o paciente fica no mínimo 10, 12 anos com fornecimento, pelo menos, eu estou dizendo, né? Depende, obviamente, de cada produto, do tempo de registro, mas eu diria, na média, pelo menos uns 10 anos com fornecimento gratuito pelo patrocinador. E isso sai do sistema seja público ou privado. Então, olha quanta vantagem tem para o país. É investimento financeiro enorme, né? Porque é investimento no centro de pesquisa, investimento intelectual, nos médicos e na equipe, e o Ricardo pode falar isso, porque você traz uma tecnologia que hoje só tem no Japão. O Brasil foi o primeiro país do mundo, no nosso caso, foi escolhido pós-Japão. Porque uma associação de pacientes foi buscar a empresa lá e falou o seguinte: vocês anunciaram que vai ser a primeira pesquisa fora do Japão nos Estados Unidos. Vem para o Brasil, pelo amor de Deus. A gente tem um número de pacientes para essa doença grande, que precisam de um tratamento inovador e que não vão conseguir esperar vocês acabarem o estudo fase 2 nos Estados Unidos, vocês só vão chegar no Brasil, talvez, daqui a uns 5, 6 anos. 5, 6 anos a gente perde muita gente. Vocês podem mudar a estratégia de fazer estudo nos Estados Unidos para o Brasil? E o dono da empresa falou, a gente está aqui, indústria de doença rara é isso. A gente precisa atender os pacientes, vamos trocar. Então veio para cá em 2018, já tem 6 anos esse primeiro estudo, a gente já tem mais 3. Mais ou menos? Esse primeiro foram 20, né? Foram 20 pacientes. Ultra rara, né? Vamos lembrar, ultra rara. 5% dos pacientes, teoricamente, da população inteira que existe. 5% já está assistido. Isso. E os médicos brasileiros, imagina, foram os primeiros fora do Japão a ter acesso a uma inovação, uma tecnologia, participando dos congressos para falar para os médicos europeus e americanos, que a gente nunca teve isso, sobre uma tecnologia que eles estão falando há 6 anos, estão tendo experiência há 6 anos, e vendo o benefício que ela está trazendo para o paciente e para toda a família. Como eu disse, é o impacto na família como todo. Então, é o contrário do que a gente está acostumado, né? Geralmente os médicos do Brasil vão consultar médicos europeus, médicos americanos, para saber sobre medicação, sobre como tratar, sobre como usar a medicação. E agora está o oposto. Os nossos médicos estão fornecendo informação para os americanos. Isso fica, né, Rick? Isso fica para ele, fica para o Brasil. Então, o investimento intelectual que a gente não põe no papel, né? Além do financeiro, que é importante, além da economia para o SUS, que tem publicação em revista como Value in Health, mostrando, inclusive, o nosso estudo, a economia que trouxe para o SUS em 4 anos, por ter tirado esses pacientes do SUS e trazido para a pesquisa. Então, assim, a gente só tem muitos benefícios da pesquisa, com o objetivo principal de atender esses pacientes que precisam desse acesso, de uma tentativa, de uma esperança. A gente ouve isso da família. Você está trazendo uma esperança para quem não tinha mais, porque você não tem um tratamento disponível. Para o paciente que é neurodegenerativo, você está trazendo uma tecnologia que já está disponível no Japão desde 2021. Tudo, na verdade, né? Mais do que esperança, é tudo para o familiar. Exato. Se colocar seu filho numa pesquisa clínica. Exato.
maravilhoso, porque você cria um monte de outras perspectivas e você vai trabalhando junto e acompanhando tudo o que está acontecendo, para que, no final, dê tudo certo, tenha uma medicação de controle e a qualidade do seu filho possa melhorar e ele possa seguir vida. Exato. Né? É importante falar que mesmo com essa diminuição para 5 anos, como a Vanessa falou, na verdade acaba sendo muito mais que 5 anos, esse paciente continua assistido, porque esse tempo de 5 anos é justamente o tempo de registro, de preço, de acesso. Então, logo depois dos 5 anos, já vai estar no SUS e ele já vai receber pelo sistema de saúde. Por isso que se definiu na resolução 5 anos, porque pensaram justamente qual que seria o timeline para o produto entrar no país e ter acesso à população. Eles falaram, na média, 5 anos o produto deve estar já na lista do SUS. Então, é por isso que na resolução ficou o prazo de 5 anos para o fornecimento gratuito. E no Brasil, existe uma valorização das pesquisas clínicas? Existe um cuidado, um departamento, uma secretaria específica? Não, pesquisa clínica quem aprova é a Anvisa. A gente tem uma área dentro da Anvisa que é uma coordenação de pesquisa, que ela faz toda a análise do protocolo para ver se é viável, para ver, enfim, para aprovar. Depois que ela aprova, a gente tem um comitê de ética, que é justamente o que eu ia falar da nova lei, né? A nova lei, que é 14874, de pesquisa, por que ela é tão importante, né? O exemplo da doença ultra-rara, que foi criado com essa resolução da Conselho Nacional de Saúde de 2017, de reduzir para sempre, para 5 anos pós-preço, ela fez dobrar o número de pesquisas em doença rara no Brasil. Isso. Dobrar. Não existia mais. Era 0 o número de pesquisas. Aí, quando veio em 2017 essa resolução, começou a crescer o número de pesquisas, crescer a ponto de ter assim, o maior centro de pesquisa. Hoje, ele dobrou o número de pesquisas nesses últimos, vamos dizer, 10 anos, né, quase. E aí, as outras doenças, como doenças endócrinas, doenças cardiovasculares, que você tem um número de pacientes muito grande de pesquisa clínica. A gente fala doença ultra-rara, são 20 pacientes, 30, 40, mas essas doenças, né, Rick? Quantos pacientes entram em pesquisa? Mais de 10 mil, 20 mil pacientes. Não vem nenhuma para o Brasil. Não vem. É muito raro. Não. Por quê? Por causa do fornecimento pós-estudo para o resto da vida. Sem previsibilidade e segurança, a empresa não traz. Antes de 2016. Não, ainda assim. Ainda é assim, só para doenças ultra-raras que mudou para 5 anos. É só ultra-raras que são 5 anos. Para o resto, é pro resto da vida. Aí, quando saiu a lei ano passado, ela foi sancionada em maio, entrou em vigor dia 27 de agosto do ano passado. Embora ela esteja em vigor, ela ainda não foi implementada. Por quê? Porque ela precisa de regulamentação. Para dizer, ok, a lei traz as regras gerais, mas o como a gente vai fazer isso acontecer? O como vem através de regulamentação. Como ela não foi regulamentada, não foi implementada. E quais são os principais pontos? Porque esse é o novo marco regulatório para pesquisa clínica que traz justamente segurança jurídica, não só para o patrocinador, mas também para os pacientes, e ela também traz essa previsibilidade que a gente não tinha, né? Por que tinha na lei os 5 anos para qualquer doença? Justamente porque é o que a gente acabou de te falar. Sem previsibilidade, a indústria não vai trazer esses grandes trials para o país. Só que foi vetado pelo presidente. Na hora que o presidente foi assinar a lei, ele vetou esse artigo. E aí, e por isso, então, sem regulamentação e com esse artigo vetado, o cenário para essas outras doenças não mudou. Ainda não mudou. Exato. Não, só falar que a pesquisa clínica, essa nova lei, ela é não existia ótima nada para o país. A gente tinha uma resolução só, a gente não tinha lei de pesquisa. Então, a lei é ótima. Essa nova lei. Essa nova lei é ótima. Super benéfica. É super benéfica. Ela veio com esse propósito de trazer a segurança jurídica, dar mais previsibilidade, dar também ao Brasil a celeridade que a gente precisa da aprovação de protocolo. Por quê? Porque o Brasil é o único país do mundo que tem 2 instâncias éticas de aprovação. Nenhum país do mundo tem 2, só o Brasil. Então, na nova lei, a configuração que ela fez do Comitê Nacional de Ética, a gente teria só uma instância ética, como todo e qualquer país. E caso essa instância ética, por alguma razão, por exemplo, ela entenda que o protocolo não é viável, existe uma segunda instância recursal, que seria a CONEP, né? É o Conselho Nacional de Ética e Pesquisa. Então, a CONEP, pela lei, ela sai da dupla instância ética e ela vira uma instância recursal. Nossa, seria ótimo. Muito mais rápido. Agilizaria muito. Exato. A gente perdia estudo clínico. O Brasil tinha o dobro do tempo de Argentina e Peru. Para o estudo clínico. Com o número de pacientes que a gente tem comparado a esse país. Então, assim, não é que a gente só perde, você fala, vocês só no país de primeiro mundo, para os Estados Unidos e Europa. Não, a gente perdia para os nossos vizinhos, inclusive. E a gente precisava melhorar esse prazo para concorrer em condições de equidade, né? Vamos em condições iguais.
quem tiver paciente vai colocando, porque, claro, o paciente argentino tem que entrar, o peruano, claro, todo mundo. Mas o Brasil não conseguia concorrer nem com esses países que estavam aqui ao nosso lado, por conta do atraso que a gente tinha nesse prazo de aprovação. Então a lei trouxe também esse alento para a sociedade brasileira, de dizer, olha, agora só com uma instância ética a gente fica em condições iguais de avaliação de um protocolo de pesquisa. Deveria demorar, na média, a mesma coisa que acontece nos outros países. E quais são as perspectivas da regularização dessa lei? Então, a gente está aguardando o Ministério da Saúde fazer essa regulamentação. E deve acontecer, a gente não tem um prazo. Não tem um prazo. Não tem um prazo. Acho que assim, os pesquisadores, os centros de pesquisa estão... Eu acho que as associações têm esse papel importante, né, de trazer a importância da pesquisa para o país. Nós, como indústria, a gente também faz, junto às nossas associações de classe, esse trabalho para tentar avançar na implementação. Não adianta estar a lei em vigor e não ter implementada, né? Então a gente precisa avançar na implementação dessa lei. E a Anvisa, eu acho, o papel do Brasil também de como melhorar essa questão da flexibilização que a gente tem na legislação para doenças raras. Como a gente sabe que o número de pacientes é pequeno, para você encontrar, né? Você tem 20 pacientes no estudo clínico. Então, você tem que, isso a gente já tem lá fora, e na legislação brasileira já tem, dessa flexibilização que se você, na hora do registro, você está tentando registrar um medicamento, que é possível com o estudo fase 2 e com fase 3 em andamento, você tem no estudo fase 2 dados de segurança. Estudo fase 3 que vai trazer os dados de eficácia. Então você pode fazer, através até da RDC 205, o registro do medicamento usando o estudo fase 2 com 3 em andamento, com termo de compromisso. Que mostre o seguinte, eu vou te entregar, Anvisa, o que você precisa? Esses são os dados que eu te entrego nessas datas, faz esse acordo. Então hoje, no Brasil, a gente já tem muitas drogas aprovadas dessa forma. No Brasil, nos Estados Unidos, as próprias vacinas para Covid, quando foram aprovadas, foi exatamente desse jeito. Também, porque não tinha dados completos. Né? E dava para esperar aquele momento que morriam quantas milhares de pessoas por dia, né? Então, acho que a gente aqui faz uma analogia a isso, né? Doença rara, de novo, cada dia conta. Você vai esperar 10 anos aqueles pacientes não estarão mais conosco. Você pode ter certeza que não. Então, é o papel da indústria, obviamente, dar o pacote de dados, a gente precisa dar, mas a gente precisa contar do outro lado também com essa flexibilidade de dizer, vou te entregar, só preciso desse prazo que a lei também me permite te dar mais para frente, para não deixar esses pacientes abandonados ou esperando ou mais tempo, né? Ou até irem a óbito. Precoce, não precisando, porque tem uma alternativa. Hoje ele não tem nada. Queria agradecer, então, estamos encerrando o nosso 7º episódio do Raras Podcast. Vanessa, Dr. Ricardo, queria agradecer a todos. Nos sigam nas redes sociais, compartilhem esses views, esses reels. Vamos fazer corte desse podcast também para colocar em Instagram, Facebook. Muito obrigado a todos, agradeço. Obrigado pelo prazer é todo nosso. Obrigado por ter vindo até pelo convite, aqui. Obrigado. A gente falar desse tema tão importante. Super importante. Muito obrigado. Obrigado. Até mais. Obrigado. Até mais.